Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nossa convidada de hoje é a fisioterapeuta doutora Ana Paula Franco Siqueira. Doutora Ana Paula vai conversar conosco a respeito de yoga, inclusive yoga para gestante. É um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada por me receber. Então, vamos conversar hoje sobre yoga para gestante e um pouquinho talvez sobre as crianças também. Ana Paula, a gente sempre ouve falar yoga. Qual é a diferença? Por que yoga, por que yoga? Nós sabemos, mas eu gostaria que você colocasse para os nossos telespectadores. Essa é uma pergunta frequente. Originalmente, na língua sânscrito, que é uma língua morta indiana, o correto é yoga, porque não existe vogal aberta. Mas como a gente está no Brasil e começa a brasileirar muitas palavras, acaba falando yoga. Então, se falarmos yoga ou yoga, todos os dois termos são corretos. Mas o corretíssimo seria yoga. Yoga, sim, yoga. Yoga também significa integração, né, união. Então, quanto mais você usar o som da palavra da maneira correta, mais você também provoca isso. Uma vez eu ouvi, que a yoga é o manual do proprietário do corpo humano. Você concorda com isso? Com certeza. Com yoga você tem condições de ter o domínio do seu corpo. Você passa a conhecer melhor o seu corpo, a ouvi-lo e usá-lo a seu favor. Então, o que vem a ser yoga, de uma maneira geral? O yoga é uma prática física, psicofísica, na verdade, porque ela trabalha tanto as questões emocionais quanto as físicas. A gente vai assumir posturas durante a aula que não são usuais no nosso dia a dia. E na questão psicofísica, são posturas que da parte psicológica, são posturas que evocam a permanência. Então você tem que ter disciplina, você traz a questão da coragem, da determinação. Isso também vai ajudar na autoestima da pessoa. Ana Paula, quais são os tipos de yoga que existem? Bom, hoje em dia existem uma variação grande de yoga. Mais comumente é a Hatha Yoga, é uma yoga mais tranquila, mais calma. Mas a gente vai encontrar a Raja Yoga, que é destinada somente à meditação. A gente vai ter a Iyengar Yoga, Kundalini Yoga, Power Yoga. São variações que foram surgindo ao longo da necessidade, da procura do ser humano. Então, todos esses tipos de yoga que você comentou agora, basicamente, digamos assim, a yoga é uma só. Só que há alguma variação, por exemplo, uma trabalha mais a parte respiratória, outra mais a parte mental, é isso? Se eu entendi ou não? Isso, é nesse caminho. O que vai variar, às vezes, é a intensidade da aula e o ritmo da aula. Então, tem aulas que são mais calmas, mais suaves, e tem aulas que são mais fortes, que trabalham mais uma questão, talvez, corporal. E no caso da Raja Yoga, é uma yoga somente da meditação. Então, não tem a prática física em si. Então, você está falando em aula. Todas as pessoas podem praticar yoga ou há alguma contraindicação? Não tem uma contraindicação absoluta. Existe uma contraindicação relativa. No caso de cardiopatas, no caso das gestantes, são cuidados que a gente vai ter dependendo da patologia que ela apresenta ou da situação como gestante, a gente vai adaptar os asanas ou alguns não serão feitos. E normalmente a gente sabe que a yoga causa um relaxamento. Isso pode evitar o estresse? Pode ajudar? Totalmente. Eu acho que hoje em dia é o benefício mais procurado, É o que mais as pessoas procuram em relação ao estresse. Então é uma prática que põe você diretamente com você mesmo, Te faz a fazer a introspecção. E você trabalha bastante a respiração, isso vai diminuindo o estresse. A gente sabe que não é contraindicação ser magro ou ser gordo para fazer yoga. E a gente, às vezes, costuma ouvir se a yoga pode emagrecer, porque a gente sabe que os gordinhos também podem fazer yoga. A yoga emagrece? Olha, se o caso dessa pessoa que está acima do peso for a questão de ansiedade, com certeza vai ajudar, E às vezes naquela pessoa muito magrinha, às vezes tem dificuldade de se alimentar, às vezes por uma questão também de ansiedade. Então talvez ela possa, através do yoga, encontrar um equilíbrio também. Porque a pessoa, acontece um relaxamento com a pessoa, então tira aquela ansiedade da pessoa. Então, tipo assim, perderia o peso não pelo exercício, mas pela ansiedade. Pela ansiedade. Pela diminuição da ansiedade, não é isso? Isso. O yoga é uma prática que diminui o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse.
Uma vez que você diminui ele, você não precisa procurar outra tampão, né, para parar aquela situação ou diminuir aquela situação. Doutora Ana Paula, nós sabemos então que há algum tipo de exercício físico, né, durante a yoga. E há risco de alguma lesão muscular ou algum outro tipo de lesão durante a sessão de yoga? Olha, esse risco é possível sim, uma vez que a pessoa não está consciente do movimento que ela está fazendo. Então, durante a aula, o tempo todo a gente chama atenção para a postura, observa os pés como estão apoiados, observa o quadril, a coluna. Então vai levando a pessoa a observar o próprio corpo e trazer a mente para aquele momento, porque você fazer só a postura, mas está com a cabeça lá fora, pensando o que tem que fazer lá fora, aí, né? não está fazendo yoga, está fazendo qualquer outra prática de atividade física. E é nesse momento que ela lesa, porque ela não está presente. E a pessoa tem alguma roupa apropriada para fazer yoga ou seria uma roupa de ginástica normal, como todas as pessoas usam, né? Todas as práticas? Isso, uma roupa confortável que permita que ela faça todos os movimentos de maneira confortável. Uma roupa de ginástica. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a fisioterapeuta doutora Ana Paula. Ana Paula, antes de começarmos a falar sobre yoga para gestante, eu gostaria que você dissesse o que significa Namastê. Namastê é uma saudação que a gente faz no começo e ao final da aula, que significa que eu saúdo a divindade que existe dentro de você. Existe uma outra palavra também, que é Namaskar, que é o mesmo significado, só que a gente acrescenta que eu saúdo a divindade em você com todo o poder da minha mente, com todo o amor do meu coração. E é sempre com as mãos juntas, próximo ao coração. Ou seja, trabalha bem a mente então, né, Ana Paula? Trabalha. Ana Paula, falando então de gestante, os mesmos exercícios que são praticados por pessoas não grávidas são os mesmos que você, né, faz com as gestantes ou não? Não, os exercícios são adaptados de maneira que não prejudique a gestação dessa mulher. Então são asanas também que não vão comprimir o abdômen, não vão prejudicar o bebê. E a partir de quantas semanas, de quanto tempo de gestação que a grávida deve procurar você para iniciar yoga? Ela pode começar o yoga a partir da 16ª semana, ao final do primeiro trimestre. E a não ser casos que ela tenha algum problema específico, que o médico vai orientá-la quando vai poder começar essa prática. Mas se ela não tem... De uma maneira geral, em torno da 16ª semana. Exatamente, isso. E até que mês de gestação pode ser feita yoga? Pode fazer até o último dia até no dia de nascer, até né? o último dia de nascer. E todas as grávidas podem fazer ou não? Qual é a contraindicação da grávida? A contração prematura, aí uma contraindicação relativa seria talvez a pressão alta, mas mais seria talvez mesmo a contração prematura. Então vamos colocar aqui, como você está falando em contração, há risco durante uma aula de yoga da grávida entrar em trabalho de parto prematuro? Desencadeado pelo yoga ou não? Não, porque os exercícios são feitos de maneira suave e o tempo todo com atenção nessa gestação. Se por acaso chega uma gestante que já veio com algum tipo de contraindicação por algum motivo, essa aula vai ser mais suave ainda. Então alguns asanas não serão feitos, justamente para não provocar essa situação. Eu fiz essa pergunta porque quem está nos assistindo às vezes fica preocupado. Mas eu estou grávida, será que o exercício não vai desencadear um trabalho de parto, alguma coisa? Então realmente tem, né, são exercícios feitos, né, exercícios próprios para a grávida, não é isso? Exatamente, são próprios para as gestantes. Ana Paula, quem pratica yoga, né, quem faz aulas de yoga com você, por exemplo, tem maior chance de fazer parto normal ou não tem nada a ver? Olha, tem a ver sim. A prática de yoga, de uma maneira geral, ela é tranquilizante, né? Como a gente já falou, ela reduz o estresse. Então, aquela grávida que tem vontade de ter um parto normal e às vezes tem medo, tem ansiedade, que é natural da gestação, né?
Através das práticas de meditação e de respiração, a gente vai trabalhar esse lado psíquico dela. Agora, em relação ao corpo também, vai ajudar. Então, porque vai fortalecer a musculatura de pernas, de períneo, vai também fazer com que a grávida tome mais consciência sobre o relaxamento, sobre como relaxar a musculatura para que esse bebê nasça saudável. Isso, relaxamento é importante, né, na hora do parto. Claro, claro, com certeza. As aulas para gestante, elas são feitas individuais para uma gestante só, ou você faz essas aulas em grupo? Como que é feito? Geralmente são em grupo, justamente para trabalhar essa socialização entre as grávidas. Uma vez que surgem inúmeras dúvidas sobre esse período, então é uma situação interessante que elas se tornam amigas e elucidam dúvidas ali, saem depois para tomar um café e realmente formam um grupinho de amigas mesmo. Então é bem bacana fazer em grupo. É legal, né? E você comentou agora há pouco, né, do parto prematuro. A gente estava comentando se pode ou não, né, levar um trabalho de parto prematuro à sessão de yoga. E vamos falar um pouquinho mais dos benefícios então da yoga para gestante. O que é bom para gestante fazer yoga? Bom, vai trabalhar o equilíbrio dela, uma vez que o centro de equilíbrio do corpo vai mudar durante o crescimento da barriga. Então a gente vai adaptar o equilíbrio novo dela para evitar quedas futuras. A gente vai fortalecer a musculatura de perna, períneo, braços, que vão ajudar também a chegar ao final da gravidez de maneira saudável. Diminui a ansiedade, melhora a qualidade de sono. Porque a ansiedade é normal, né? Principalmente quando é primeiro neném, primeiro filho, então tudo é novidade, né? Então realmente causa uma insegurança muito grande, né? Principalmente para a mãe. Isso, é verdade, com certeza. Você disse que a yoga pode ser feita até no dia do bebê nascer. E depois que nasce o neném, quanto tempo após o parto normal ou a cesariana que a ex-grávida pode reiniciar as sessões de yoga? Bom, ela pode reiniciar a sessão a partir do dia que o médico também a libere para a atividade física. O yoga pós-natal, a gente começa de maneira suave também, trabalhando as mesmas questões que a gente trabalhou no período pré-natal, né? Fortalecimento novamente de perna, períneo principalmente, fortalecimento de abdômen, vai trabalhar o equilíbrio. E no caso de cesárea, seriam mais ou menos uns 2 meses após a cesárea e normal 40 dias. Mas de preferência que o médico a libere para essa prática. E quantas vezes por semana são feitas essas aulas de yoga para grávida? Normalmente são 2 vezes, mas se não tem contraindicação de ser feita todos os dias. E quanto tempo dura uma aula, mais ou menos? Eu estou perguntando porque eu acho que tudo isso é curiosidade, né, dos nossos telespectadores, principalmente as futuras mamães aí, né? Com certeza, é uma dúvida frequente. A aula tem duração de 1 hora. Nessa 1 hora a gente vai trabalhar os asanas, as posturas, nós vamos trabalhar respiração. Em algumas aulas eu intercalo com automassagem e com meditação, que são práticas que eu ensino essas gestantes a fazer e digo a elas que façam todos os dias para realmente relaxar. Eu as encorajo que elas façam todos os dias para elas terem autonomia também. Então, para fazer a aula de yoga, então, quem está nos assistindo aí não precisa ficar preocupado, não precisa ter um grande preparo físico, né? Pelo contrário, você vai ensinar a pessoa a relaxar, enfim, todos. Não é aquele exercício que vai deixar a grávida cansada, nada disso. Não, pelo contrário, ela vai sair de lá revitalizada. Relaxada, tranquila, né? Isso. Ana Paula, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando sobre yoga com a fisioterapeuta a doutora Ana Paula. Ana Paula, nós conversamos então, né, a respeito da yoga, principalmente para gestante aí, que foi o assunto que você mais abordou, mas falou só de gestante. Homem também faz yoga? É hábito o homem fazer yoga? É hábito sim, mas são poucos que praticam, deveriam praticar mais. Por que são poucos? Por vergonha, por ser um exercício, talvez uma prática que às vezes acha que é só para o sexo feminino? Por que você acha que é isso? Eu acredito que talvez seja pela vergonha,
E não por ser uma prática só feminina, porque o homem também vai alcançar os mesmos benefícios que a mulher. Inclusive, a gente esteve conversando agora há pouco, né? Você no intervalo, e você estava me dizendo que a respeito dos maridos, né? Acompanhar as esposas, como é que é isso? Explica para os nossos telespectadores. Eu estimulo, eu convido sempre os parceiros, os companheiros das gestantes a participarem da aula, fazer a aula. Fazerem mesmo. Fazerem a aula, isso. Quando eles vão, nós fazemos as aulas então em duplas. Então o casal vai fazer os asanas em dupla. Isso vai trabalhar o companheirismo, a cumplicidade, vai trabalhar o respeito, o ritmo do casal e a formação dessa nova família. E eu acredito também que o marido vai entender um pouquinho mais sobre a grávida, né? Porque há muita mudança, né? Não só no corpo, mas no comportamento, na parte mental da grávida, na parte psíquica, né? Então acredito que o marido também vai saber entender um pouquinho melhor essa parte, né? A grávida num todo. É importante que o marido ele entre no mundo da gestante, da mulher grávida, para ele entender realmente o que está acontecendo com ela, as flutuações hormonais, emocionais, a dificuldade física quando a barriga já vai começar a crescer e ficar um pouco mais pesada, então a ter mais paciência também. Teve, Ana Paula? Nós estamos falando de adulto e criança, pode fazer yoga? Claro, as crianças elas podem começar a prática de yoga a partir de 4 anos. A partir de 4 anos? Isso. E existem casos de crianças que começam a partir de 1 ano e meio. Nesse caso, é mais imitativo. Então, você faz e a criança imita. Puramente isso. A partir de 4 anos, ela já tem uma condição de entendimento melhor. Então, você pode pedir para ela executar uma tarefa e ela vai fazer. Então, a partir de 4 anos, ela já pode fazer. A partir de 4 anos. E há uma idade assim limite, né, máxima, que o adulto já pode fazer, até quando pode fazer yoga? O adulto até quando ele sentir vontade, tiver disposição. Não tem um limite. Ana Paula, então vamos voltar na criança. Quais os benefícios da yoga então para a criança? Bom, a criança a gente vai trabalhar de maneira lúdica, então ela vai despertar para as brincadeiras, vai trabalhar a concentração, vai trabalhar a determinação dessa criança, vai se socializar também. Ou seja, vai disciplinar um pouco mais essa criança. Ela vai aprender a ter limites também, né? Deixa eu te perguntar, a criança que tem dificuldade de aprendizado ou de concentração na escola, a yoga resolve isso? Melhora essa parte ou não? Melhora com certeza, porque dentro das práticas de asanas a gente vai ter também exercícios de concentração e vai trabalhar esse ponto específico nessa criança. A yoga, você disse agora há pouco que veio da Índia. Isso. Há quanto tempo existe no Brasil a yoga? No Brasil, eu acredito que tenha chegado por volta de 1960. O pioneiro do yoga no Brasil é o professor Hermógenes, que hoje tem 90 anos. É lindo, é um homem lindo. Doutora, como é de costume, né, toda semana a gente tem umas perguntas, né, de nossos telespectadores. Você pode respondê-las? Claro. Então vamos chamar a nossa repórter Érica Azevedo. Primeira pergunta. Que tipos de benefícios que a yoga pode trazer? Bom, os benefícios que a gente vai ter são a diminuição da ansiedade, a melhora do sono, melhora do equilíbrio corporal e um bem-estar mesmo cotidiano para a vida dessa pessoa. Próxima pergunta. Quais os benefícios da yoga para a terceira idade? Para a terceira idade, a gente vai trabalhar a questão da mobilidade articular, que talvez tenha se perdido ao longo dos anos. Vamos trabalhar a flexibilidade muscular e a socialização também desses idosos. Muitas vezes eles ficam em casa sozinhos e dentro de uma prática de yoga eles podem fazer mais amizades e ter uma vida social melhor. Ótimo, né, Ana Paula? Com certeza. Próxima pergunta. A partir de que idade que se pode estar praticando a yoga? O yoga pode ser praticado a partir de 4 anos de idade, não tem uma idade limite para terminar. Desde que a pessoa tenha vontade, esteja disposta e sinta-se bem com a prática, ela pode continuar a prática. Desde que se sinta bem, né? Isso. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber qual que é o melhor horário para se praticar yoga. Bom, essa questão de horário
muito relativa, porque hoje em dia as pessoas trabalham muito, mas seja no período da manhã, da tarde ou da noite, o importante é você praticar, desde que você se sinta bem. Eu acredito, não sei, né, você é professora, mas se faz pela manhã, né, de manhãzinha antes do trabalho, a pessoa vai mais tranquila para o trabalho. Ou se faz pós-trabalho, também vai relaxar, tirar aquele estresse, aquela tensão toda do trabalho. Então, como você falou, qualquer hora eu acho que é bom. Isso, o importante é praticar. Exatamente. Próxima pergunta. Eu gostaria de saber quantas vezes pode ser praticada a yoga por semana? Bom, a yoga pode ser praticada todos os dias, não tem uma contraindicação a isso. Geralmente é praticada 2 vezes na semana. Próxima pergunta. A yoga pode ser um tratamento fisioterápico? Bom, doutor Luciano, por hoje é só, semana que vem tem mais e até lá. Se Deus quiser, Erika. Bom, quanto a um tratamento fisioterápico, depende do acometimento dessa patologia que ela está procurando tratamento. Se for um trabalho mais postural, vai ajudar bastante. É como você comentou agora, né, um tratamento fisioterápico. Então, acredito, como você disse, vai depender do tipo de patologia. Quer dizer, a pessoa não vai procurar a yoga dependendo do tipo assim, de um trauma, um acidente, alguma coisa. Então, tem as indicações também para se fazer yoga. Sim. No caso de um trauma, você não vai procurar imediato, né? Mas talvez quando essa pessoa já esteja mais restabelecida e ela precise recuperar esses movimentos que foram perdidos ou por um acidente ou um trauma, isso vai ajudar bastante. Ana Paula, agora há pouco, né, a gente estava conversando a respeito de algumas doenças, né, neurológicas, por exemplo, tipo o AVC, né, o derrame. A yoga melhora essa parte? Tem algum benefício para esse tipo de paciente? Tem um benefício corporal e mental também, mas a gente vai depender do grau de acometimento dessa patologia. Então vai depender de cada paciente, né, de quanto foi, porque o AVC normalmente compromete várias partes do organismo, né, do corpo, então vai depender de como essa pessoa vai estar. É isso mesmo. Ana Paula, nós estamos chegando no finalzinho do programa, eu gostaria que você deixasse, né, alguma mensagem, algum comentário, né, a respeito da yoga, tanto para gestante, para criança, para homem, para mulher, enfim, para os nossos telespectadores. Bom, o que eu quero dizer é que a yoga é para todos, seja para criança, para adultos, idosos, gestantes ou não gestantes. O importante é praticar e ter persistência nessa prática para a gente alcançar o benefício de ter o bem-estar, de estar feliz consigo mesma. Porque muita gente, às vezes, imagina, né, você fala em yoga, a pessoa imagina uma pessoa sentada só meditando, né? Então não é só meditação, também tem a parte física, né, os exercícios, não é isso? Com certeza. A aula praticamente é baseada nos asanas, né, nas posturas. Então o corpo todo vai estar se movimentando. Geralmente posturas que a gente não está adaptado, não é a rotina. Exatamente, do dia a dia, não é a rotina, né, do dia a dia. Então você muda completamente, você dá uma nova informação ao seu corpo e à sua mente. E isso é importante, a gente tem uma novidade. Vai fazer novas conexões neurais, vai ficar mais saudável. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.